De 1º de dezembro a 2 de janeiro deste ano de 2023, o Corpo de Bombeiro afirmou que 33 atendimentos foram realizados de afogamentos. Só não divulgou a quantidade de pessoas que morreram. Mas ontem mesmo, no dia 4 de janeiro, na quarta-feira à tarde, um corpo foi resgatado em Piranhas, no Rio São Francisco. Então, esses 33 atendimentos do Corpo de Bombeiro até o dia 2, na segunda-feira, né, 2 de janeiro, foi do litoral ao sertão, porque o Rio São Francisco, ele começa na Serra da Canastra, em Minas Gerais, passa pelos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas e vai desembocar no mar. E foi justamente nessa foz do São Francisco que o professor Daniel Ferreira foi levado pela correnteza há 10 anos, justamente em 2013. E ele escreveu este livro porque ele foi sobrevivente. E o livro fala A Esperança na Profundidade, uma história real de fé e sobrevivência. E com ele estamos aqui no estúdio dos 7 Segundos para falar sobre o lançamento deste livro e como tudo aconteceu naquele ano que ele tinha 22 anos. Hoje, aos 32, está lançando esse livro. Foi, de fato, uma sobrevivência. Com certeza foi uma sobrevivência, Fábio. Desde já, agradeço a oportunidade, os 7 segundos, e a todos vocês que estão assistindo e acompanhando essa entrevista, porque foi marcante e traumatizante o que aconteceu comigo nesse encontro do Rio São Francisco com o Oceano Atlântico, que aconteceu há 10 anos atrás, em uma das datas mais festivas do ano, que é o Réveillon. Precisamente no dia 30, né, de dezembro, que é o nosso verão intenso, que aconteceu esse fato. Quando você saiu de casa, falou para sua mãe que ia com os amigos para a praia, ela disse: meu filho, tenha cuidado. Não é? Esse recado já era. Como você o recebe hoje, né, depois de ter passado por essa experiência traumática entre o Rio São Francisco e o mar, né, e a sua sobrevivência? Eu sempre tive uma relação muito amorosa com meus pais, né, com minha mãe, e foi atípico esse conselho porque ela sempre confiou em mim. Ela sabia que eu tinha um certo conhecimento no nado, conseguia nadar na piscina, na barragem, e não tinha problema nenhum, nunca dei trabalho para ela quando o cenário era água. Mas nesse dia, nesse convite para conhecer a Foz do Rio São Francisco, em um encontro com vários amigos e parentes da igreja, ela fez essa frase, né? Chamou minha atenção. Meu filho, tome cuidado com as águas. Eu não levei muito a sério, porque achei atípico, e saí para a minha viagem. Você foi teimoso porque você estava com seus amigos, pegou a boia, essa é a boia que que te salvou, que te ajudou a te salvar. Olha só o tamanhozinho da boia, não é, com a corda que ele em alto mar, ali na Foz, conseguiu, né, sobreviver depois de foi muito mais de 6 horas. Eu falei 7 horas no mar, porque isso aconteceu no final da manhã e ele só foi chegou à terra, né, já à noite, no início da noite, né? Foi teimosia, né? Com certeza, eu não abro mão de falar sobre a importância de termos cuidado com a natureza aquática, com o Rio São Francisco, que vitima centenas de pessoas todos os anos, e os nossos oceanos. Pessoal, muito cuidado com a força das águas, porque a gente não tem noção do que acontece abaixo da superfície, da parte visível. Tomem cuidado, é traiçoeiro, a gente tem que ter respeito. Eu não tive respeito à Foz de São Francisco, porque eu fiquei apaixonado pela imensidão daquele encontro e disse para os meus amigos, eu já quero dar um mergulho agora. Peguei a boia que estava com as crianças brincando ali na beira do rio, amarrei a cordinha em mim e dei um mergulho no Rio São Francisco, livre e solto. Só que a correnteza embaixo da vazão era mais forte do que minha capacidade de voltar para as pessoas. E naquele momento, outro estava pedindo socorro. E como ele estava mais próximo, ele foi resgatado primeiro. E quando o pessoal se deu conta, eu estava muito mais afastado. E naquele momento bateu o desespero. E todo mundo saiu correndo em busca de socorro, de ajuda. Por favor, salve o rapaz. Salve o rapaz, falou com os canoeiros com medo, porque era o encontro, as marolas, as pororocas, que é quando o rio bate no mar.
já virou muitas canoas. E eles não tinham nem autorização da Marinha para fazer essa travessia. Então foi muito assustador, ligou para a Marinha, ligou para o bombeiro, eles tentaram de tudo, mas não dava certo, porque era a Foz do São Francisco. E esse encontro é um encontro muito assustador e fatal. E quando você começou a entrar em alto mar, né, como que você se comportou? Quando eu senti as pancadas das ondas que me cobriam com o fluxo do rio, eu comecei o processo de afogamento, eu não conseguia voltar, a água entrava pelas vias respiratórias, dá aquela dor na testa, não é? Aquela cefaleia pesada por causa da pressão da água, e eu sufocado pela água salgada, a boia estava amarrada em mim. E o rio, a vazão do rio, jogou o mar adentro e passou da faixa do encontro. E quando eu tentei tornar e voltar para a superfície e tomar fôlego, eu já estava no mar, eu já estava depois das ondas. E ali eu fiquei boiando, flutuando, tentando entender o que estava acontecendo, chorando bastante, pedindo socorro. E só ouvia o silêncio do mar, porque eu não conseguia nem ver a faixa litorânea. Mas neste silêncio aqui no livro, que é incrível este livro, vale a pena você ler essa história, você teve uma comunicação profunda com Deus. A partir desse momento passa a nossa vida, né? Passa o flashback, né? A retrospectiva da nossa caminhada. O que foi que você fez nessa vida que fez ela valer a pena essa experiência? Então eu lamentava muito porque eu não perdoei quem merecia perdão, eu não pedi perdão para quem eu fiz, de certa forma, algum mal, né? Desrespeitei de alguma maneira. E veio todo aquele julgamento, né? Pessoal. Eu fiquei muito triste por minha jornada. Deus, eu poderia ter feito algo maior, eu poderia ter plantado mais o amor, poderia ter sido mais amoroso com meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos, mas agora eu tenho que me despedir. Porque estava passando o tempo, Fábio, e não via ninguém. E era lágrima, era choro, e era muita tristeza, e os efeitos colaterais, porque céu aberto, poucas nuvens, um sol intenso me queimava. E a insolação e a água salgada intensificavam esses efeitos colaterais e o medo da cãibra. E o tempo passou. E eu sabia que ou alguém viria me ajudar, ou só Deus poderia me tirar daquela situação. Mas que, de fato e verdade, a morte era o mais provável, porque minhas forças estavam indo embora. E nesse desespero você vê barbatanas que pensou que fosse tubarão e de repente eram golfinhos. Esse encontro, nesse momento, Esse encontro foi mais assustador ainda, porque eu entrei em uma zona de predadores, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Depois do encontro do rio com o mar, existe uma faixa de predadores que os peixes de água doce, que não conseguem voltar por conta da força da correnteza do rio, são devorados por animais marinhos, por predadores marinhos, tubarões, baleias, e era um período de acasalamento, né? O período do verão, águas quentes. Acontece muito a visita de golfinhos, de tubarões, de baleias. E foi nesse momento que eu vi barbatanas passando por minha lateral, aquele fluxo de água se mexendo, eu dando gritos, tentando correr, mas não conseguia porque estava no mar, assustado, em choque. E quando eu percebi, eles faziam um som peculiar. Eu disse, não, isso não é tubarão. Eram golfinhos. que sorte. Eu estava próximo de golfinhos, eu nunca vi aqueles animais, mas ouvia falar que os pescadores sempre comentavam onde tem golfinhos, tubarões não se aproximam. Então eu estava seguro. Então tubarões não iam me atacar. E era o meu medo naquele momento. E enquanto isso, seus amigos correndo para um lado e para o outro para tentar buscar ajuda, né, na terra, em terra, ali em Piaçabuçu, a casa de praia onde você tinha ido, a senhora, né, estava lá em choque também, em pranto, em luto praticamente já, né? Todos já estavam enlutados porque já tinha passado aí 5 horas do desaparecimento e nada estava dando certo. E tiveram agora a missão de dar notícia para os meus pais que estavam aqui em Arapiraca, dizendo que o seu filho foi levado pela Foz do Rio São Francisco, e minha mãe recebendo a notícia, lágrimas correu pelo rosto, meu pai já entrou em choque, já foi levado para o hospital, né, por conta da notícia, o abalo da notícia, em uma data tão festiva e tão importante para a nossa família, meus irmãos também em choro, em tristeza profunda, mas de repente a minha mãe muda o semblante e as pessoas não entenderam essa mudança do semblante daquela mulher. Ela parou e pensou, por que eu estou chorando? Se o meu filho está com Deus, por que eu estou chorando? Eu tenho certeza que ele vai voltar vivo, porque maior do que o mar
é o poder de Deus. Olha a fé dessa mulher. E a família sem entender por que ela está falando isso. Mal sabe Vânia que amanhã o corpo do filho vai estar sendo velado aqui nessa sala. Ela tem que se preparar para o pior. Mas ela está ali preparando chás para as pessoas, e abraçando a família e dizendo: tenha paciência, confie em Deus, amanhã meu filho volta sorrindo para contar a história. E as pessoas sem entender a fé daquela mulher. E é uma fé que moveu os mares. E eu agradeço muito as orações de todos, de todas as crenças, de todas as raízes religiosas, porque eles acreditaram que Deus, o dono do oceano, era capaz de realizar aquele resgate. E da mesma forma, eu sou muito grato a ela por essa fé. Oh, que mulher de fé que move os mares. Porque já em alto mar, na presença dos golfinhos que depois foram embora, milagrosamente eu entrei em uma corrente de retorno. Por que milagrosamente? Porque a correnteza ela é equatorial. Ela vai no sentido de Pernambuco, no sentido na parte superior do norte do país, mas existia uma correnteza inversa no sentido sul. E foi essa correnteza que me jogou para uma ilha deserta, uma região deserta, em Pacatuba, em Ponta dos Mangues, já no estado de Sergipe. A 24 quilômetros de Alagoas. É muito longe, é muito distante. E ao entardecer e anoitecer, te deu mais medo, mesmo sabendo que você estava sendo levado por uma correnteza que te salvaria? A correnteza de retorno, ela me levou para a beira da praia, como eu estava com todos os efeitos colaterais do acidente, eu desmaiei na beira da praia. Tudo escureceu, eu caí de frente na terra e tudo, aquele sonzinho do bip, e de repente eu desperto, já estava tudo escurecendo, apenas com um short de banho, a boia estava um pouco distante, eu engatinhando, peguei a boia, tossindo, botando aquela água salgada, que eu tinha ingerido muita água salgada para fora, engatinhando até um banco de areia. Fábio, quando eu olho para o outro lado, estava uma faixa do Rio São Francisco, uma outra veia do Rio São Francisco. Eu estava na Praia do Sono, muito complicado de sair, não tinha nenhum ponto de apoio, não tinha casa, não tinha nada, era só areia da praia. E tudo escureceu, e ninguém apareceu. Foi muito assustador essa parte, porque eu já tinha recebido todo esse sofrimento do mar, todos os efeitos colaterais, e agora eu estava ilhado, sem possibilidade de sair. Mas você tinha visto um homem, um vulto ali, sei lá. Esse fato ele é muito curioso, porque ele mexe comigo até hoje. Enquanto as ondas estavam me levando para a beira da praia, pessoal, tinha um homem nesse banco de areia que ele estava olhando para o mar, não estava olhando para mim, ele estava olhando para o mar, uma roupa creme, um vestido creme, cabelos escuros, olhando para o mar. E eu disse: nossa, tem uma pessoa, ela vai me ajudar, vai me prestar socorro, porque eu preciso de ajuda para ir para o hospital. E quando eu saí na beira daquela praia, que eu desmaiei, quando eu tornei, eu fui para aquele local. E ao chegar no banco de areia, não tinha ninguém, estava tudo deserto. E isso, ano a ano, me vem à lembrança, à memória. Quem era aquele homem? Quem era aquele homem que estava no banco de areia e que misteriosamente desapareceu? Eu sei que depois que escureceu, já sem perspectiva, ficava com aquele sono do estresse, aquele sono quando você faz um exercício físico longas horas, porque a natação, ficar ali no mar, exigiu do meu corpo o máximo. E eu só queria dormir, mas não podia dormir em uma região totalmente inóspita, deserta. E quando eu estava cochilando ali, Fábio, veio uma luzinha na correnteza do rio, não no mar, mas no rio. Era um casal de pescadores que estava indo para uma colônia de pescadores, né? E, milagrosamente, a Anícia, um beijo para a Anícia, pescadora maravilhosa, pediu para Antônio parar ali naquela ilha. E ele não entendeu, ficou relutante, mas depois dela insistir, porque ela queria descer, e desceu justamente onde eu estava. E quando eles descem da canoa, levanta o olhar, eu estava deitado na duna, e disse: tem um rapazinho ali deitado. Quem é aquele rapaz? Eu observei aquele casal, já pedi socorro, levantei o braço. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Eu fui levado pelo rio. Ele está gritando, vamos ajudar aquele rapaz. E Antônio com medo, mas como assim? Do rio é muito longe. E ficaram relutantes, até que conseguiram
aceitaram o meu pedido de socorro, me colocaram na canoa e me levaram para outra ilha, a Ilha do Funil, onde eu passei a noite. E lá eles me deram uma lição de vida que mudou a minha percepção da água para o vinho, Fábio. Porque é emocionante você ver Antônio tirando a roupa e me vestindo. Nice corre na cabana feita de palha de coqueiro, pegou o cobertor que eles tinham todo rasgadinho e me vestiu. Naquele momento eles pegam a marmita do alimento daquela noite e dizem: é todo seu, pode comer. Tome água, a gente vai cuidar de você assim como cuidaríamos de um filho. E ele me pega, me leva para a humilde casa deles. A cama era palha de coqueiro com um colchão todo rasgado, e ali eu me deito, eles não dormem, ficam a noite inteira cuidando de mim, cuidando como se fosse um pai e uma mãe. Sou muito grato a eles por esse ato de bondade. E eles demonstraram o amor da forma mais intensa que eu pude presenciar. Que incrível, né? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava preso e você foi me visitar e foi me libertar. Aquela passagem da Bíblia Sagrada estava sendo agora executada por um casal de pescadores que não sabe ler e escrever, nunca leram a Bíblia, não sabe nem sabia quem era você. o que é Bíblia. Eu era um estrangeiro, um estranho, e me acolheram tão amorosamente. E eles mudaram a minha ótica, porque quando alguém bate em tua porta pedindo um alimento, dê. Não importa a intenção, mas dê. Aprenda a dividir, porque quem dá, recebe, e recebe em dobro. E hoje eu percebo isso e vejo isso na prática. E para a gente encerrar, o seu encontro com a família, com os amigos, como é que foi? Foi emocionante, porque Antônio me levou para o encontro do Rio com Mar, o pescador ficou maravilhado com a história, porque eles estavam ali adorando a bom Jesus dos navegantes, né? Porque já era o último dia do ano, eles estavam fazendo festa a Jesus, porque pelas pescarias do ano, eles não pescam, pessoal, nesse período que aconteceu o acidente, por isso que foi muito milagroso. O Antônio esqueceu a rede e foi buscar as redes com a última pescaria, e foi muito interessante como Deus conectou as etapas da história. E já em terra alagoana me levaram para a praia e depois me levaram aqui, me trouxeram para Arapiraca. E antes de bater na porta dos meus pais, minha mãe já teve uma intuição, né? Minha mãe sempre foi muito intuitiva e foi abrir a porta antes mesmo de eu me aproximar, ouvir algum grito que ele chegou. Ela abriu o portão, quando abriu o portão, eu estava descendo do carro do outro lado da rua. E ela deu um sorriso, abriu os braços, e foi aquele encontro de filme, né? Aquele encontro onde todos choram, onde existem os perdões, onde existe eu te amo, onde existem todas as palavras que deveriam ser ditas desde o princípio. Porque meu pai veio e me abraçou e todo mundo gritou: ele está vivo, ele sobreviveu. E a rua, a comunidade, a cidade, o estado se comoveu com essa história, que hoje faz 10 anos de muita gratidão, de muita ressignificação, que eu agradeço a minha esposa maravilhosa, a psicóloga Camila Mello, porque ela me acompanhou, foi ela que me incentivou: escreve, escreve, mas eu tenho medo, eu tenho medo, eu não quero falar sobre o mal, não quero entrar em contato com a história. Ela: escreva as suas angústias, que vai ajudar e abençoar muitas outras pessoas. E eu sou muito grato a ela, porque ela me deu essa força e eu consegui materializar essa história por meio desse livro. Maravilha, e tudo está aqui, ó. Você pode ler esse livro e ver todos os detalhes dessa história de vida, de fé e, claro, a sobrevivência do Daniel, que está aqui com a gente, né, 10 anos depois. Muito obrigado pela entrevista. Uma consideração final, uma frase aí, o seu aconselhamento, né, para as pessoas que querem entrar no mar e no rio sem saber por quê. Pessoal, a primeira coisa, você que está interessado em adquirir essa história para ter na sua biblioteca, para você ler para os seus filhos, que fala sobre obediência, que fala os perigos da desobediência também, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, @DanielDoMarOficial, ou pelo meu site, danieldomar.com.br. Lá tem toda a história, todo o resumo e várias formas de você adquirir. Enviamos para todo o Brasil e qualquer lugar do mundo. Essa história vai chegar até você. E agora eu quero te dar uma mensagem muito importante para esse ano 2023, além dos cuidados e o respeito para com o mar.
Uma parte do valor arrecadado desses livros vai para campanhas que protegem as águas, né? O projeto Tamar, que protege os nossos animais marinhos, as tartarugas, os golfinhos, que me ajudaram, e esse é o momento da gente retribuir, porque poderia ser você no meu lugar. A gente precisa cuidar das nossas praias, dos nossos rios, e ter respeito, porque eles são indomáveis, eles são gigantescos. E eu quero dizer outra coisa para você. Nas suas angústias, no seu sofrimento, entenda, existe esperança na profundidade. E o Deus que me salvou está disposto a salvar você também. Então, um ótimo ano para todos e que Deus sempre seja o nosso guia maior. Muito bem, parabéns. Obrigado mesmo, viu?